Prepare-se para essa nova aventura. Em um vasto mundo, selvagem e indomado, sob suas ondas encontra-se um universo secreto, pulsando com vida. Golfinhos brincam na superfície. Tubarões, majestosos e temidos, patrulham as profundezas. Criaturas bioluminescentes iluminam as trevas abissais com luzes de outro mundo. Este é o berço da vida, cobrindo mais de 70% do nosso planeta, mas do qual conhecemos menos do que a superfície da Lua. Hoje exploraremos este universo oculto, da dança das correntes na superfície até os confins insondáveis do abismo. Descubra os gigantes gentis, os predadores implacáveis e os habitantes enigmáticos deste reino que chamamos de oceano. Desde o espaço, o oceano parece um manto azul cobrindo nosso planeta. Ele domina 70% da superfície terrestre, formando um mundo à parte, tão diverso quanto misterioso. É aqui que a vida começou, há milhares de anos, em suas águas salgadas e ricas em nutrientes. E ainda hoje, o oceano sustenta a Terra de maneiras que mal começamos a entender. O oceano é mais do que um habitat. É o pulmão do nosso planeta, responsável por produzir mais de 50% do oxigênio que respiramos. Ele regula o clima, absorve o excesso de carbono e conecta continentes e culturas. No entanto, sua verdadeira maravilha está na diversidade de vida que abriga. Cada camada do oceano é um mundo distinto, uma zona repleta de desafios e adaptações extraordinárias. Na superfície, a luz do sol aquece as águas, sustentando espécies que dependem da fotossíntese e da dança incessante das correntes. Abaixo disso, o oceano revela recifes coloridos, zonas abissais sombrias e, finalmente, as profundezas abissais, onde a luz jamais chega. Com milhões de espécies conhecidas e ainda mais por descobrir, o oceano continua sendo o maior enigma da natureza. Ele é tanto um santuário para as maiores criaturas da Terra, quanto um lar para os menores organismos invisíveis a olho nu. Esse grande mar azul é o maior ecossistema do planeta, cobrindo cerca de 361 milhões de quilômetros quadrados. Ele contém cerca de 97% de toda a água da Terra e é dividido em 5 grandes massas: Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e o mais recente a ser reconhecido,
o Oceano Austral. No entanto, essas águas compartilham algo em comum, um mistério que ainda nos desafia. Estima-se que conheçamos menos de 20% do fundo oceânico. Algumas de suas fossas, como a Fossa das Marianas, chegam a profundidades de quase 11 mil metros. Um ambiente de pressão esmagadora, onde apenas máquinas especializadas podem alcançar. Ainda assim, formas de vida prosperam até nesses extremos. Os oceanos são cruciais para a regulação do clima global, transportando calor pelos sistemas de correntes, como a corrente do Golfo, que influencia climas inteiros. Além disso, eles absorvem 1/4 de todo o dióxido de carbono emitido pela humanidade, funcionando como uma gigantesca esponja do planeta. E o que sustenta toda essa vida? Pequenos organismos chamados plâncton, invisíveis a olho nu. Eles são a base da cadeia alimentar marinha e produzem uma quantidade significativa de oxigênio para a atmosfera. Cada gota de água no oceano esconde um mundo que mal começamos a explorar. Na superfície do oceano, onde a luz do sol ainda penetra, encontramos alguns dos animais mais carismáticos e conhecidos. Este é o reino dos viajantes incansáveis, daqueles que navegam as águas sob o calor do sol e o sopro do vento. Os golfinhos são mestres da inteligência. Estes mamíferos aquáticos, que podem medir entre 2 e 4 metros e pesar até 650 quilos, vivem em grupos chamados de cardumes, onde a socialização e a comunicação são fundamentais. Com uma expectativa de vida de 30 a 50 anos, eles são conhecidos por seu comportamento brincalhão e por exibir uma inteligência comparável à de grandes primatas. Mas sua inteligência vai além. Eles são capazes de reconhecer a si mesmos em um espelho, algo raro no reino animal. Sua alimentação é composta principalmente por peixes e lulas. Eles também são caçadores estratégicos, trabalhando juntos para encurralar cardumes de peixes, demonstrando uma impressionante coordenação coletiva. Além disso, os golfinhos utilizam a ecolocalização, emitindo sons que retornam como ecos, para navegar e localizar presas no vasto oceano, mesmo nas águas mais turvas. Sua capacidade de aprender e interagir, tanto com outros golfinhos quanto com humanos, os torna verdadeiros embaixadores do oceano. Ao final, quero muito saber o que você achou. Deixe nos comentários e, como forma de retribuição a você inscrito, eu vou enviar um e-book gratuito e exclusivo aqui do canal sobre o universo marinho. Vamos juntos crescer essa comunidade de exploradores. Mas não só as histórias são antigas. Há milhares de anos, as tartarugas marinhas têm percorrido os oceanos. Estas criaturas antigas migram milhares de quilômetros para se reproduzir, muitas vezes retornando exatamente ao mesmo local onde nasceram. Sua ligação com o oceano é profunda, mas sua sobrevivência está ameaçada por redes de pesca e poluição. Apesar de um início de vida perigoso, com apenas 1 em 1000 sobrevivendo até a idade adulta, aquelas que conseguem prosperar se tornam essenciais para a saúde dos recifes de corais e das pradarias marinhas.
Com uma expectativa de vida que pode ultrapassar os 80 anos, as tartarugas enfrentam desafios desde o nascimento. Essas criaturas pré-históricas possuem corpos hidrodinâmicos que variam entre 70 centímetros e 1,5 metro de comprimento, dependendo da espécie. Elas podem pesar até 700 quilos, no caso das gigantes tartarugas de couro. Sua dieta também varia. Algumas espécies, como a tartaruga verde, são herbívoras, alimentando-se de algas e gramíneas marinhas. Outras, como a tartaruga de couro, preferem águas vivas e outros organismos macios. Apesar disso, todas desempenham papéis ecológicos críticos, ajudando a manter os ecossistemas marinhos equilibrados. E não são apenas os habitantes submersos que dependem do oceano. Pássaros marinhos, como o albatroz, vivem em estreita conexão com o mar. Com uma envergadura que pode ultrapassar 3,5 metros, eles são verdadeiros gigantes do céu, capazes de voar milhares de quilômetros sem tocar terra firme. Algumas espécies de albatrozes vivem até 50 anos. Retornando às ilhas remotas para reproduzir. Fragatas, por sua vez, são especialistas em capturar peixes que nadam perto da superfície. Pesando pouco mais de 1 quilo, essas aves possuem asas longas e leves que lhes permitem planar por horas. No entanto, a vida no oceano também traz riscos. Muitas aves marinhas ingerem plástico, confundindo-o com alimento, o que pode ser fatal. Essas aves não apenas dependem do oceano, mas também desempenham papéis importantes no ciclo de nutrientes ao transportar matéria orgânica do mar para os ecossistemas terrestres. São uma ponte vital entre a vida do oceano e a terra firme. À medida que deixamos a superfície para trás, mergulharemos mais fundo, onde recifes de corais vibrantes abrigam algumas das criaturas mais coloridas e intrigantes do planeta. Bem-vindo ao reino dos recifes de corais. Sob a superfície tranquila do oceano, existem verdadeiras metrópoles subaquáticas, repletas de cor, movimento e vida. Os recifes de corais cobrem menos de 1% do leito marinho, mas abrigam mais de 25% de todas as espécies marinhas. São, sem dúvida, um dos ecossistemas mais ricos e fascinantes da Terra. Mas essa beleza vem com uma fragilidade alarmante. Os recifes dependem de condições precisas para prosperar. Águas quentes, limpas e cheias de luz. Mudanças na temperatura da água, poluição e pesca predatória podem devastá-los em questão de anos, desfazendo o trabalho de milênios. Entre os habitantes mais icônicos desses recifes está o peixe-palhaço. Com um corpo laranja vibrante marcado por listras brancas, ele mede cerca de 10 centímetros e vive em uma parceria única com as anêmonas do mar. Enquanto o peixe ganha proteção contra predadores nos tentáculos urticantes da anêmona, ele retribui, limpando-a e atraindo pequenos alimentos. Um exemplo perfeito de cooperação na natureza. Silenciosa e intimidadora,
A moreia é um dos predadores mais enigmáticos dos recifes. Seu corpo longo, que pode chegar a 3 metros de comprimento, permite que se esconda em fendas e buracos à espreita de presas. Alimenta-se de peixes, polvos e crustáceos, e sua mordida poderosa é equipada com dentes afiados e uma mandíbula interna que ajuda a segurar suas presas. Apesar de sua aparência assustadora, a moreia desempenha um papel essencial no equilíbrio do ecossistema, ajudando a controlar populações de presas que poderiam ameaçar todo o Recife. Pequenos e frágeis, os cavalos marinhos são mestres da camuflagem. Eles podem medir de 2 a 35 centímetros, dependendo da espécie, e usam suas caudas preenseis para se prender a corais e algas enquanto se misturam ao ambiente. Alimentam-se de pequenos crustáceos que sugam através de suas bocas em forma de tubo. Entre suas características mais fascinantes está a reprodução. São os machos que carregam os ovos, protegendo-os em uma bolsa especial até que estejam prontos para nascer. Esses pequenos animais são um símbolo da delicadeza e da resiliência dos recifes de corais. Majestosos, poderosos e incompreendidos. Poucos animais despertam tanto fascínio e temor quanto os tubarões. Esses predadores existem há centenas de anos, sobrevivendo a eventos de extinção que varreram outras espécies da face do planeta. Verdadeiros engenheiros da evolução, os tubarões são sinônimos de força, agilidade e adaptação. Com corpos hidrodinâmicos, feitos para cortar a água com precisão, e mandíbulas que podem exercer uma força esmagadora, os tubarões são predadores de topo. Seus dentes, que podem chegar a 6 centímetros no caso do tubarão branco, são substituídos constantemente ao longo de suas vidas, garantindo sempre uma arma pronta para o ataque. Eles têm sentidos extraordinários. Podem detectar uma gota de sangue a centenas de metros e sentir os campos elétricos das presas escondidas sob a areia. Cada movimento de um tubarão exala domínio e controle. Suas nadadeiras peitorais permitem mudanças rápidas de direção e sua musculatura poderosa impulsiona ataques precisos e mortais. Entre eles, o tubarão branco se destaca como o mais famoso. Com um corpo que pode ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas, ele é o ápice da cadeia alimentar. No entanto, o maior tubarão já registrado não é o branco. É o tubarão-baleia, que impressiona com seus 18 metros de comprimento, rivalizando em tamanho até com algumas baleias. Embora sejam temidos, os tubarões de Recife raramente representam perigo para os humanos. Eles preferem pequenos peixes e ocasionalmente crustáceos. Seu comportamento recluso e seu papel vital nos ecossistemas marinhos os tornam fundamentais para a saúde dos recifes.
Os recifes de corais são mais do que um espetáculo visual. São o coração pulsante da vida marinha. No entanto, são também alguns dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, vulneráveis à mudança climática, poluição e pesca predatória. Sua preservação não é apenas uma questão ecológica, mas essencial para a sobrevivência de inúmeras espécies e do próprio oceano. Ao deixar os recifes de corais para trás, chegamos ao mar aberto. Uma imensidão sem fronteiras, onde o horizonte parece infinito e a vida assume uma escala épica. Aqui, entre as correntes oceânicas, vivem os maiores e mais migratórios animais do planeta, em um ciclo constante de movimento, alimentação e sobrevivência. A baleia azul, o maior animal que já existiu, é uma verdadeira maravilha da natureza. Com até 30 metros de comprimento e pesando cerca de 180 toneladas, seu coração sozinho pode ter o tamanho de um carro pequeno. Alimenta-se quase exclusivamente de krill, pequenos crustáceos, consumindo até 4 toneladas por dia durante os meses de alimentação. Apesar de seu tamanho colossal, as baleias azuis são gentis e solitárias, viajando milhares de quilômetros entre áreas de alimentação e reprodução. As baleias azuis são seres de impressionante longevidade, podendo viver até 90 anos. Cada indivíduo carrega cicatrizes de uma vida vivida em vastidões oceânicas, enfrentando predadores naturais quando jovens e, mais tarde, os perigos da atividade humana. Curiosamente, apesar de seu tamanho, elas são filtradoras. Utilizam placas de cerdas chamadas barbatanas para capturar o krill, engolindo milhares de litros de água e filtrando suas minúsculas presas com uma precisão quase mágica. O coração de uma baleia azul bate tão lentamente que, em repouso, pode pulsar apenas 2 vezes por minuto. E ao mergulhar em busca de alimento, ela pode prender a respiração por até 20 minutos antes de retornar à superfície para um sopro poderoso. Essas gigantes também são comunicadoras extraordinárias. Suas canções são as mais baixas em frequência do reino animal, viajando por distâncias de até 1000 quilômetros pelo oceano. Cada som é único, funcionando como uma assinatura individual e como uma forma de mapear as vastidões oceânicas ao seu redor. Escondidos nas profundezas do oceano, os vulcões subaquáticos são forças titânicas da natureza, moldando o fundo do mar e dando origem a novos mundos. Esses gigantes invisíveis representam mais de 75% de toda a atividade vulcânica da Terra, mas permanecem amplamente desconhecidos para nós. Quando um vulcão subaquático entra em erupção, ele não apenas libera lava, ele constrói montanhas submarinas, ilhas e formações geológicas que alteram a geografia do oceano. Ao contrário do que se imagina, as águas ferventes ao redor dos vulcões não são desprovidas de vida. Na verdade, elas são o berço de ecossistemas únicos, sustentados por fontes hidrotermais que liberam minerais essenciais. Nessas chaminés subaquáticas, bactérias extremófilas convertem os compostos químicos em energia,
criando uma base alimentar para vermes tubulares, camarões e até caranguejos gigantes. Com o tempo, os vulcões subaquáticos inativos se tornam refúgios para a vida marinha. Suas encostas rochosas oferecem abrigo para corais, esponjas e peixes, transformando desolação em biodiversidade. Conhecidas como orcas, mas frequentemente chamadas de baleias assassinas, essas criaturas são, na verdade, a maior espécie de golfinho, com até 9 metros de comprimento e pesando cerca de 6 toneladas. As orcas são predadores de topo, poderosos, inteligentes e organizados. Vivem e caçam em grupos familiares chamados de pods, onde a comunicação e a cooperação são elementos cruciais. As orcas são estrategistas excepcionais. Elas desenvolvem técnicas de caça específicas para suas presas e regiões. Algumas populações cercam cardumes de peixes em bolhas de ar, enquanto outras, em regiões geladas, empurram focas de blocos de gelo para as águas abertas. Sua dieta é incrivelmente variada, indo de pequenos peixes a tubarões e até grandes baleias. A sua inteligência é comparável à de primatas. Cada pod tem sua própria linguagem, composta por sons e cliques que são únicos para aquele grupo. Além disso, essas incríveis criaturas são capazes de transmitir conhecimentos entre gerações, uma forma de cultura rara no reino animal. As orcas também possuem fortes laços familiares. As fêmeas, que podem viver mais de 80 anos, frequentemente passam a vida inteira ao lado de seus filhotes, ensinando-os a caçar e a navegar pelos vastos oceanos. Já as algas marinhas, como os kelps, formam verdadeiras florestas subaquáticas. Algumas espécies podem crescer até 60 centímetros por dia, atingindo alturas de mais de 30 metros. Essas florestas não apenas oferecem abrigo para inúmeras espécies, mas também absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a regular o clima do planeta. Essas plantas servem de alimento direto para animais como crustáceos, moluscos e até peixes maiores, transformando energia solar em um recurso que percorre toda a cadeia alimentar. As plantas e algas do fundo do oceano são os verdadeiros pilares desse ecossistema. Sem elas, não haveria alimento, abrigo ou oxigênio suficiente para sustentar a vida marinha. Elas nos ensinam que, mesmo os menores elementos da natureza podem ter o maior impacto, conectando todas as formas de vida nesse vasto e misterioso mundo azul. Enquanto continuamos nossa jornada pelo mar aberto, nos deparamos com outras criaturas impressionantes. Migrantes incansáveis, predadores velozes e verdadeiros sobreviventes das correntes oceânicas. A cerca de 200 metros abaixo da superfície, entramos na zona crepuscular, uma camada intermediária onde a luz do sol mal chega e a escuridão começa a dominar. Este ambiente sombrio e silencioso é o lar de criaturas extraordinárias, adaptadas para prosperar em condições de baixa visibilidade e pressão crescente. Com apenas alguns centímetros de comprimento, os peixes-lanterna são pequenos, mas incrivelmente numerosos. Estima-se que sejam um dos grupos de peixes mais abundantes no planeta. Sua bioluminescência, produzida por bactérias em órgãos especiais, não apenas os ajuda a atrair presas, mas também a confundir predadores, iluminando o ambiente de forma estratégica para escapar. Essas criaturas desempenham um papel essencial no maior evento migratório do planeta, o movimento vertical diário.
Durante a noite, milhões de peixes-lanterna sobem à superfície para se alimentar de plâncton, retornando à zona crepuscular ao amanhecer para evitar predadores. Esse comportamento ajuda a transferir nutrientes entre as camadas oceânicas, conectando os ecossistemas da superfície às profundezas. Poucos animais inspiraram tanta curiosidade e mistério quanto a lula gigante. Com corpos que podem atingir até 13 metros de comprimento, essas criaturas foram por muito tempo consideradas lendas marinhas, até que seus primeiros espécimes foram documentados no início do século XXI. Com um corpo que lembra uma enguia, o tubarão-cobra é um verdadeiro fóssil vivo, praticamente inalterado por milhões de anos. Medindo cerca de 2 metros, ele é encontrado em águas profundas e raramente visto por humanos. Seus dentes longos e afiados, dispostos em várias fileiras, são perfeitos para agarrar presas escorregadias como lulas e peixes. Mas à medida que mergulhamos mais fundo, o oceano revela ainda mais mistérios. Bem-vindos às profundezas abissais, o ambiente mais extremo do planeta. A partir de 4.000 metros abaixo da superfície, a luz do sol já não existe, a pressão é esmagadora e as temperaturas são próximas ao ponto de congelamento. Este é um mundo aparentemente inóspito, mas repleto de criaturas extraordinárias que desafiam todas as probabilidades de sobrevivência. Entre os caçadores mais emblemáticos das profundezas está o peixe-diabo negro. Embora pequeno, com menos de 20 centímetros, ele é um dos predadores mais eficientes do oceano abissal. Sua isca luminosa até que sua presa cometa o erro fatal. Parecendo criaturas de outro planeta, os isópodes gigantes são parentes distantes das baratas e podem atingir até 50 centímetros de comprimento. Adaptados ao fundo oceânico, eles são os limpadores desse ambiente, alimentando-se de carcaças de animais que chegam das camadas superiores do oceano. Sua capacidade de sobreviver por longos períodos sem alimento é notável. Estudos mostram que eles podem ficar até 5 anos sem comer, esperando pacientemente pela próxima refeição. Próximos às fossas mais profundas do oceano, vivem camarões que desafiam as condições mais extremas do planeta. Esses animais têm corpos transparentes, uma adaptação que os ajuda a se misturar ao ambiente e a evitar predadores. Eles se reúnem em torno de fontes hidrotermais, onde a água superaquecida e rica em minerais cria um oásis de vida. Esses camarões dependem de bactérias simbióticas para transformar os compostos químicos dessas fontes em energia, uma estratégia de sobrevivência única. As profundezas abissais são um testemunho da resiliência da vida. Mesmo nas condições mais extremas, a natureza encontra formas de prosperar, adaptando-se de maneiras que desafiam nossa imaginação. Mas à medida que exploramos esse ambiente, percebemos que, em muitos casos, somos visitantes em um mundo que ainda guarda segredos além de nossa compreensão. Ao norte do planeta, cercado pelas gélidas terras do Canadá, Rússia, Groenlândia, Noruega e Estados Unidos, está o Mar do Ártico. Localizado na região polar, esse oceano é o menor e mais raso do mundo, mas também um dos mais desafiadores para a vida. Com temperaturas que podem chegar a menos 2 graus Celsius e ondas imprevisíveis, causadas por ventos fortes, ele testa os limites de qualquer espécie que o habita. O Ártico é mais do que apenas gelo.
Durante o verão, a luz solar constante derrete parte da camada de gelo, revelando águas abertas que sustentam uma rica biodiversidade. Mas no inverno, a escuridão eterna cobre o mar, transformando-o em um dos ambientes mais extremos do planeta. Enquanto o oceano vibra com vida em suas profundezas, ele também nutre a terra, conectando-se às ilhas que emergem como joias no horizonte azul. Essas ilhas são muito mais do que pedaços de terra cercados por água. São ecossistemas únicos, alimentados pela riqueza do oceano e lar de espécies que dependem diretamente dele para sobreviver. Localizadas no Pacífico, as Ilhas Galápagos são um santuário de biodiversidade. Aqui, a vida marinha e terrestre se encontram em uma harmonia única. As iguanas marinhas, por exemplo, são os únicos lagartos do mundo que se alimentam no oceano, mergulhando para consumir algas, enquanto retornam às praias para aquecer seus corpos. Leões marinhos, pinguins e até cormorões de asas reduzidas dependem dos ricos ecossistemas marinhos ao redor das ilhas para sobreviver. As correntes frias trazem uma abundância de peixes que sustentam essas espécies únicas. Já ao longo da costa nordeste da Austrália, a Grande Barreira de Corais se estende por mais de 2.300 quilômetros, envolvendo ilhas paradisíacas como Hamilton Island e Whitsunday. Esses pequenos pedaços de terra são refúgios para aves como fragatas e gaivotas, que utilizam as praias para nidificação, enquanto cangurus e wallabies habitam as florestas tropicais próximas. As águas que circundam essas ilhas são ricas em biodiversidade, nutrindo tanto a vida marinha quanto a terrestre. Cada ilha funciona como um elo entre o oceano e o continente, onde a vida prospera em um equilíbrio delicado. As ilhas são a prova viva de que o oceano vai além de suas ondas. Ele conecta, nutre e sustenta não apenas a vida que existe em suas profundezas, mas também os seres que habitam a terra firme. Cada ilha, com sua beleza e singularidade, nos lembra da interdependência de todos os ecossistemas e da necessidade urgente de proteger essas maravilhas naturais. Diante da imensidão do oceano, é impossível não refletir sobre a grandeza de sua existência. Suas ondas incansáveis, sua biodiversidade impressionante e seus mistérios insondáveis nos lembram de algo maior que nós mesmos. Cada criatura, cada corrente, cada gota de água parece sussurrar sobre a existência de um Criador. Alguém que moldou tudo isso com um propósito e uma harmonia que transcende nossa compreensão. Por isso devemos ser gratos. Gratos por sermos parte deste mundo incrível e por termos o privilégio de testemunhar sua majestade. Que essa gratidão nos motive a cuidar, preservar e valorizar o oceano e tudo o que ele nos oferece, não apenas como algo a ser admirado, mas como algo sagrado, refletindo a mão de um Criador que nos deu um lar repleto de vida e beleza. O oceano está cheio de segredos e este documentário é apenas o começo.
Inscreva-se no canal para continuar explorando as belezas e mistérios da natureza e não perca nenhuma de nossas próximas aventuras por este mundo incrível.